quais são, né, as manutenções relacionadas ao motor elétrico. Então, o que vai estar ligado à durabilidade do motor elétrico, dos rolamentos, né? Então, é a troca do líquido de arrefecimento, né, que vai estar indiretamente ligada, né, vai trabalhar ali no sistema, e também a troca do fluido da transmissão, ali, o fluido lubrificante, que vai estar em contato com os rolamentos, né, do rotor, né, do motor elétrico. Quais que são os problemas mais comuns em motores elétricos, né? Que a gente pegou esse gráfico. Tá aí uma dica top, hein? Essa dica é top. Essa é a dica de ouro. E a fonte é da I3E, né? Que é Instituto renomado aí na área de engenharia, né? de engenharia. E esse gráfico ele é relacionado bastante a motores industriais, mas ele serve perfeitamente para carros elétricos, e é isso que a gente vê no mercado, mercados, por exemplo, o mercado americano, que já tem mais incidência de veículos elétricos, é mais ou menos isso aqui que a gente vê. Grande parte das falhas em motores elétricos, ela vem proveniente do rolamento, né? Então, rolamento, faz sentido, né? é a mesma coisa que dá pau Faz em carro a total. combustão, dá pau em carro elétrico também. Tem algum sintoma, alguma dica que o sistema me dá para eu saber que é rolamento? Como é que é isso aí, Nathan? Rolamento, todo mundo já conhece aí da manutenção geral, né? Também rolamento de roda, rolamento de alternador. Ele vai fazer o chiado, né? O roncado de rolamento. Pelo barulho, né? O cliente vai chegar nessa oficina e falar, ó, tá com um barulho aí na transmissão. Então, veículo elétrico, ele vai fazer o barulho quando o motor elétrico trabalhar. Ou então, seja, quando o veículo andar. Quando o veículo andar. No caso dos híbridos Toyota, também o da Ford, né, que usa o mesmo sistema da Toyota, que até tem um caso clássico aí da transmissão HF35 da Ford, estraga os rolamentos ali, e até mesmo quando você liga o motor a combustão, você ouve o roncado de rolamento. Mas quando você conhece como o sistema funciona, né? Nós temos uma simulaçãozinha aqui do sistema de planetário aqui da Toyota, dá para saber como é que você sabe se deu pau no rolamento do motor gerador 1 ou do motor gerador 2. Dá uma dica aí para nós na linha Toyota. Vai lá, Nathan. O sistema dos veículos Toyota, né, como a gente já comentou em outras lives, tudo está interligado, então não tem embreagem, né? Se eu girar o motor a combustão, eu vou acabar girando o motor gerador 1. Aqui, ó, tá escrito ICE, que é o Internal Combustion Engine, né? É um motor, isso, é um motor a combustão. Então, se eu girar o motor a combustão, eu vou girar esse carregador planetário. O MG1 é esse outro aqui, vou girar rapidinho. Grandão aqui fora, é o MG1. É o motor gerador 1. Se eu girar o motor gerador 1, que no caso faz às vezes de motor de partida, exatamente. né? Isso. Essas coisas. Inclusive, assim. eu vou mostrar esse caso do motor de partida. Então, o motor gerador 2, ele é esse anel externo aqui. Tá ligado então, nas rodas. Que tá ligado nas rodas. Ou seja, girei isso aqui, girei a roda de um Toyota. Então, como é que o veículo dá a partida no motor a combustão? Ele vai girar o MG1, é o motor gerador 1, esse de fora aqui branquinho, girei, olha o ICE girando lá. Então, girando o MG1, o ICE vai entrar em funcionamento. Ou seja, quando gira o MG1, gira o motor a combustão e o MG2 fica parado porque as rodas estão no chão. Estão no chão, Ele Então, tá parado. Mas Se se eu eu tô quiser- com o carro parado e o motor a combustão ligou e eu ouvi um barulho de rolamento. Exatamente. Ou seja, dei partida, o motor a combustão ligou, tem barulho de rolamento com as rodas paradas. Temos um problema no rolamento do motor gerador 1. Do MG1, exatamente. E normalmente quando tem problema de rolamento, ele vai se alastrar para outros componentes internos da transmissão, porque daí o fluido já vai estar contaminado, né, com limalha e tal. Só vou mostrar um outro caso aqui rapidinho, se conseguir puxar o zoom aí. Se esse veículo for andar no modo elétrico, como eu falei, esse anel externo é ligado nas rodas. Apertei o botão EV e vou andar no modo só elétrico. Vou sair no modo elétrico. Tá girando o motor a combustão, mas não quero ligar o motor a combustão. Como é que eu faço? Eu giro o MG1 ao contrário. Então, ó, o motor MG1 tá girando ao contrário e o motor elétrico tá andando. Aí se tá parado. Tá parado, a condição. Ou seja, você consegue gerar uma condição que só o motor elétrico 2, o MG2, gira. Então, no modo elétrico, se tiver barulho de rolamento, é o MG2. É isso, né? Isso, pode ser o MG1 também, porque ele vai estar girando ao contrário. Mas o mas MG1 você mata Mas só você pela partida do elimina motor. com a outra teste anterior. Exatamente. Então testei com o carro parado, motor combustão girando. Não tem barulho de rolamento. Não é MG1. Quero ver se é MG2. Quando o carro estiver andando, eu vou saber. E outra coisa também, né, Nathan? A cor do fluido da transmissão vai condenar isso aí pra gente também, né? Vai falar muito sobre isso, né? É mais fácil que passar o scanner, né? É. Sai o fluido e já te fala qual é a falha. O fluido tá sujo, tem limalha, né? Você vai ver que, opa... Tem alguma coisa Ele até pode ficar escuro, né? Mas com limalha ele vai comprovar que tem depósito de algum material que se desgastou. Exatamente. Como ele não vai ter uma embreagem ali dentro, nem nada, né? Diferentemente de um câmbio automático. Se tiver algum depósito ali dentro, ele vai provavelmente proveniente dos rolamentos. Então o principal problema é rolamento. Rolamento disparado. Segundo, estator. Estator. Problemas no estator não são tão comuns aí, né? Mas a gente pode ver, ele é menos comum que o de rolamentos. Mas os problemas do estator, ele pode também relacionado com o uso, com o desgaste, né? Então, com a vibração do próprio motor elétrico. Como a gente já conhece, né? O enrolamento do motor elétrico, ele vai ter, então, aqueles
fios, né, do enrolamento que eles têm um recobrimento, né? Eles têm uma cobertura, um verniz, né, que se chama. E isso pode, com o tempo, se desgastar e gerar curto ali. Então, pode ter um curto na bobina do enrolamento. Seja ele curto entre as fases ou curto das fases para a carroceria. E se tiver curto da fase para a carroceria, vai gerar um problema de isolamento, que a gente já comentou, né, que o circuito de alta tensão é isolado da carroceria, e aí vai gerar uma falha de isolamento, né, no motor. Pode ter essas duas origens de problema, né, no estator. Então, curto para massa ou curto entre fases. E vamos só finalizar com o rotor, né? O rotor, ele é o menor dos problemas aqui, né? Em carros eletrificados, a gente pesquisou sobre problemas em rotores. A gente encontrou mais em veículos da Honda, eletrificados, que nem tem no Brasil. Projetos também mais antigos, né? Não carros novos, né? Carros antigos da Honda, eles utilizavam um motor que no rotor era um rotor de ímã permanente e os ímãs ficavam colados pela parte externa do rotor. Então, com o tempo, né, ele podia descolar um pouquinho, ele dava uma afastadinha e já gerava problema. Gerar trincas ali no rotor também, que vai mudar, né, a posição dos ímãs. Magnético, a posição então, o carro começava a trepidar e, se não fosse resolvido, podia soltar e causar um problema ainda maior. E outros, né, que, por exemplo, eu citei anteriormente, né, os selos de arrefecimento do motor e tal, pode causar algum problema. Seriam considerados problemas diversos aí que pode acontecer, né? Só para exemplificar, a gente falou do câmbio HF35 da Ford, né? Ali tem um câmbio desse aberto, né? E aí nós vemos os enrolamentos do estator ali, né? E aí, no caso, provavelmente estava fazendo esse câmbio aí por problema nos rolamentos, né? Então tem que desmontar, tem que trocar todos os rolamentos pela especificação correta. E dá para ver que o rotor ali é imã permanente, né? PM, né? Isso, todos imã permanente. Uhum. Então ele começa com ruídos, né? Pode chegar a gerar vibrações. Caso não seja resolvido, né? O que vai acontecer? Vai criar uma folga, né? Vai ficar cada vez uma folga maior. O espacinho que tem entre o rotor e o estator, normalmente ele é de 0,4 a 4 milímetros, mais ou menos. Então é um espacinho bem pequenininho. Qualquer folguinha que tiver ali, o rotor pode pegar no estator e a oscilação nessa folga causa variações muito drásticas no campo magnético, né? Que então, causa, por consequência, o carro sai vibrando, né? Sai andando. Aqui nós temos, então, um problema que eu falei, né? Do curto entre fases, ou curto para carcaça. Então, curto entre fases, normalmente vai escurecer tudo ali, vai derreter, né? Os enrolamentos, na hora que você abrir vai ficar muito claro, né, que tinha problema ali, mas existe forma de testar, né, antes de desmontar uma transmissão, então você consegue garantir, o problema é no enrolamento, eu vou abrir e vou ver que tá com problema lá, então esses são os problemas aí relacionados aos enrolamentos, né, e como é que a gente testa isso aí? Vou mostrar pro pessoal. Então, para testar, né, falando de veículo eletrificado, dois dispositivos muito importantes aí que vão auxiliar nesses problemas mais cabeludos aí nos veículos eletrificados é o milhomímetro, né, que é um dispositivo que vai medir resistências muito baixas. Então o milhomímetro ali está representado aquele componente aí quadradão ali, e ele sempre vai ter 4 fios de medição. Isso está inerente ao princípio de funcionamento de leitura que ele trabalha. Então o milhomímetro vai medir resistência muito baixa, que é o caso do enrolamento do motor elétrico. O enrolamento do motor elétrico ele vai ter uma resistência baixíssima, né? Para eu testar curto com a carcaça, saber se o enrolamento está gerando curto para a carcaça, usar o megomímetro, que vai medir resistências muito elevadas. Walter trouxe aqui, né, Walter? Esses dois dispositivos. Mágica. A gente tem uma versão aqui do milhomímetro que ela é grandona, meio desajeitada, mas existem versões mais compactas desse dispositivo. Então eu vou pedir primeiro aqui para dar o zoom no milhomímetro. Esse milhomímetro, ele mede resistências baixas. No caso, enrolamento de motor tem resistência muito baixa. Ele tem aqui, né, as garras de medição, elas vão ter 4 fios, né, 2 fios em cada uma. Isso faz parte do processo que ela funciona de medição, né? Nesse invisor aqui vai mostrar, né, o resultado de medição. A gente vai mostrar ali um teste para vocês que a gente fez. E aqui nós temos o megaomímetro ou megômetro, né? Que é esse outro componente que a gente já foi nosso companheiro aí nas outras lives, né? Que ele mede, é como se fosse um multímetro gigante, né? Muito mais caro que um multímetro convencional, diga-se de passagem. E ele vai medir resistências muito elevadas. E para isso ele usa altas tensões, né? Eu posso só ligar a tela para mostrar aqui para vocês, né? Eu vou entrar aqui na escala de teste de isolamento. E aí ele trabalha com tensões de 500, 250, 500 até 1000 volts. No caso da Toyota, a gente precisa trabalhar em 500 volts. E aí no momento que eu apertar esse botão aqui, ó, né, da garra dele aqui, então essa garra aqui vai na massa do veículo, né? A garra negativa, tô meio confuso aqui para mostrar. A garra negativa vai na massa, a positiva vai num dos enrolamentos ali, numa das 3 fases do motor elétrico que a gente tem acesso. Eu aperto esse botão e ele vai injetar 500 volts aqui nessa ponta
e fazer o teste de isolamento. E ele vai me dar aqui na tela, né, o resultado de qual é a resistência detectada no enrolamento. Se eu tiver 0, eu vou ver, nossa, tá com curto para carcaça. Então, se eu tiver maior que 500 mega-ohm, que ele marca aqui, né, mega-ohms, então, se a resistência for maior que 500 mega-ohm, realmente está isolado. Então, com isso, a gente consegue testar, né? Isolamento dos motores elétricos com a carcaça, ou isolamento gerais dos ao longo do componentes veículo. de alta tensão com a carcaça, até da bateria de alta tensão, né? Você pode fazer diversos testes com o megomímetro para ver se não está havendo fuga do circuito de alto para o circuito de baixo. E o megomímetro é utilizado para testar os enrolamentos dos motores elétricos com uma precisão absurda, né? Então são equipamentos importantes para quem já trabalha, né, Nathan? Aí, chegou um veículo eletrificado na minha oficina, eu vou testar o isolamento para oferecer para o cliente. Não, isso aqui é para resolver problema. Então, um veículo tá com problema, a gente vai trabalhar para detectar. Se tiver com falha de isolamento, provavelmente vai estar gerando um código de falha. O veículo tem monitoramento disso, então exatamente. não é necessário que a gente faça isso por prevenção, né? Esse é o caso até que eu comentei ali, quando a gente falou de cabos, né? A RAV4, até ele tem um conversor inversor parecido com aquele que a gente mostrou, só que ele tá embaixo de um monte de chicote, ele não dá pra identificar ele, mas ele fica ali embaixo, pessoal. E aí, esse cabo que a gente tá segurando na mão ali, ele é o cabo que vai lá pra traseira do veículo, no motor elétrico traseiro. Tá lá no diferencial traseiro. E o que a gente tá fazendo ali? A gente tá com esse componente aqui, né, o milhomímetro, medindo resistências baixas ali, e nós estamos medindo a resistência entre as fases ali, ó. Então tem 3 terminais, a gente tá medindo entre 2 deles. Então, pra fazer o teste, precisa medir entre todos, né? Entre a primeira e a segunda é a terceira é a primeira, né? E aí fazer entre todos. E tá dando um resultado de 120 mili-ohms na tela. Eu preciso comparar essa resistência detectada com a resistência que a montadora diz que o sistema precisa trabalhar. Mas uma dica interessante é, as resistências elas precisam ser iguaizinhas, né? Não pode ter uma resistência dando 120 e a outra dando 50. Eu vou saber que eu tenho um problema no enrolamento do motor na hora. As resistências têm que ser equilibradas. Então isso, às vezes, até sem eu ter a especificação da montadora, eu já consigo detectar um problema de olho ali na hora do diagnóstico, né? Então esse é o teste do enrolamento, né, que a gente falou. Então vamos pro próximo ali, que é o teste do enrolamento também, mas de curto para carcaça. Então ali nós temos a garra preta do megômetro conectada ali, ó, ali é o inversor da RAV4, agora dá para ver melhor, ó. Ali tem um buracão ali que é onde vai o conector encaixado. Exatamente. O conector vai ali. E aí, o que nós estamos fazendo? A garra negativa está no parafuso da carcaça do conversor inversor. A ponta positiva está entrando ali no terminal do enrolamento do motor traseiro. Aperta no botãozinho ali, está dando uma resistência maior que 550 mega-ohms. Então, esse motor está perfeito, não tem curto para carcaça, né? E daí, quando a gente vai fazer esse teste, a gente testa entre todos ali os terminais. E aí, esses são os testes aí do motor elétrico. O motor elétrico, o funcionamento dele é complexo, o controle dele é complexo, mas ele é um componente físico simples, né? Bobina. O teste é barbado. É.